Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física. E na aula de hoje eu vou estar respondendo algumas questões de ótica. Só lembrando que essa aula aqui ela é mais voltada para os alunos do segundo ano do ensino médio. Então vamos lá. Primeira questão. Um poste da rede elétrica projeta no chão horizontal uma sombra de comprimento 8 metros. Neste instante, os raios solares encontram o chão, formando com ele um ângulo igual a 60 graus. Calcule a altura do poste. Então, eu fiz aqui um esqueminha da situação. Eu tenho um poste, fiz aqui esse esquema prévio, né? Então, eu tenho aqui um poste, o chão, e o sol, a luz do sol bate no poste, o raio se direciona até o chão, e com isso a gente obtém, né, o poste projeta no chão uma sombra de 8 metros, como vocês estão vendo aqui, né? E o raio faz um ângulo de 60 graus com o chão. O objetivo aqui é determinar, né, a altura do poste, a altura H do poste. Para a gente responder essa questão, a gente precisa ir às definições de seno, cosseno e tangente e ver qual é que a melhor delas cabe aqui. E para isso também a gente precisa ter um olhar especial na situação. Então observem que trata-se de, olhando aqui para essa figura, a gente consegue enxergar um triângulo retângulo, né? Onde a gente tem a hipotenusa, o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente. Então vamos lá. Sabemos que o ângulo, né, tem aqui o ângulo de 60 graus, ele pode ser usado, né, e com ele podemos determinar seu seno, seu cosseno e sua tangente. Né? Um ângulo, né, o seno de um ângulo qualquer, o ângulo alfa, ele vai ser igual a o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Vou botar da seguinte forma: C de cateto e O de oposto. Cateto oposto dividido pela hipotenusa A minúsculo, por exemplo. Né? Isso é o seno. O cosseno poderia ser cosseno de alfa. Poderia não. É de fato assim. Cosseno de alfa é o cateto adjacente, se é de adjacente, dividido pela hipotenusa. Tá? Já a tangente do mesmo ângulo é definida como? A tangente ela é definida assim da seguinte forma: a tangente de alfa será o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá? Para a situação que aqui temos em questão, devemos usar para determinar essa altura a definição da tangente, porque não temos valores, como vocês podem ver aqui, do comprimento do raio, né, R. Nós temos valores aqui do comprimento do cateto, adjacente, do ângulo, temos aqui o ângulo, e temos aqui, não temos o valor da altura H, mas é ele que devemos isolar, e assim, para determinar o mesmo, tá? Então, eu vou pegar bem aqui a tangente, vou colocar aqui para ficar melhor. A tangente do ângulo alfa vai ser igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O ângulo aqui em questão, o ângulo alfa, é o ângulo de 60 graus. Então, a tangente de 60 graus, né, vai ser igual. O cateto oposto ao ângulo é o H, a altura H do poste. Aqui, H dividido para o cateto adjacente, que é o comprimento L aqui da, do, da sombra do poste, tá? Então eu isolo o H e vai ficar L vezes a tangente
de 60 graus igual a H, que é o que a gente está determinando. L é igual a quanto? L é igual a 8 vezes a tangente de 60 graus. A gente tem que se lembrar do seguinte, dos ângulos especiais aqui. 30 graus, 45 graus e 60 graus. Tá? O 60, ele é um ângulo especial. Né? Ele já tem um valor definido. Estou então aqui construindo a tabela de valores definidos do seno, do cosseno e da tangente, né, para cada um deles. Então a gente sabe que a gente tem o seguinte, fazendo aqui bem rápido, cada um dos valores, né? Que é 3 dividido para 3, que é 1, que é raiz de 3, que é raiz de 3, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 3. Então eu tenho aqui a tabela que mostra os valores dos ângulos especiais. Então eu tenho aqui o seno de 30 graus é meio, 45, raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 60, meio. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 é 1. E a tangente de 63. Então, a gente pode enxergar aqui que a tangente de 60 é igual a raiz de 3. Então a gente coloca aqui a raiz de 3. E está aqui a resposta, tá? Portanto, né, a altura H do poste vai ser igual a 8 raiz de 3 metros. Tá? Essa é a resposta para a altura do, do poste aqui, tá em questão. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Próxima questão, no caso aqui, né? Determine o comprimento da sombra da pessoa de altura de 1,40 metros, situada ao lado do poste de luz de altura 8 metros, onde o mesmo se encontra próximo da pessoa a uma distância de 2 metros. Então, para ilustrar essa situação, eu fiz esse esquema prévio novamente. Eu tenho aqui a pessoa em pé, eu tenho aqui o poste de luz, né, a lâmpada. Tem a altura do poste 8 metros, a pessoa está a distância do poste 2 metros e a altura da pessoa é 1,40 metros. O que a questão está pedindo? A questão está pedindo para determinar a sombra da pessoa. Então, a sombra da pessoa vai pegar tudo isso daqui, ó. Vai ter esse comprimento X. Então, a luz do poste bate o raio, né, do poste. Ele vem, bate na pessoa e chega até o chão, projetando uma sombra no chão da pessoa em si, certo? E novamente, a gente precisa ter um olhar especial para analisar bem essa situação aqui. Percebam que aqui eu tenho um triângulo retângulo novamente e tenho outro triângulo retângulo, né? Então tem um triângulo retângulo menor dentro de outro triângulo retângulo, certo? Então eu estabeleço as seguintes relações de semelhança de triângulo aqui. E vejo o seguinte, que eu posso estabelecer que pegar a altura de 8 metros da pessoa, 8 metros por 2 mais x,
né? Então 8 dividido por 2 mais x, que é igual a 1,40 por x. 1,40 por x. Então percebam, tenho um triângulo maior aqui. Deixa eu utilizar essa ferramenta. Eu tenho o triângulo maior. Então eu peguei a altura em si aqui, dividi por todo o... eu peguei o cateto oposto, né, desse ângulo aqui e estou dividindo pelo cateto adjacente, pelo comprimento do cateto adjacente. Já aqui da pessoa, aqui é do primeiro triângulo, triângulo maior. Estou pegando agora no do triângulo menor, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente aqui do triângulo menor agora, certo? Então essas são a seguinte relação de semelhanças de triângulo estabelecidas entre eles. Então, isso daqui basta resolver como se estivesse resolvendo uma regra de 3. Passa um item para lá e outro para cá. Então, eu faço 8 vezes x, ficando assim, ó. 8, opa, deixa eu só apagar, tirar aqui do objeto selecionado. Então, 8 vezes x vai ser igual a 1,40 vezes 2 mais x, né? Dessa forma. Aí 8x vai ser igual a 1,40 vezes 2 vai dar 2,80. 2,80 mais 1,40x. Eu faço distributivo aqui, né? Distribuo, eu distribuo esse para cá e esse para cá, multiplicando, certo? Então, eu passo os termos, deixo em ambos os membros da equação os termos iguais, tá? Então, se tem x aqui, esse x tem que passar para cá, porque tem x desse outro lado, certo? Ficando da seguinte forma: 8x menos, muda o sinal, 1,40x, que é igual a 2,8, certo? Daí, daí eu resolvendo aqui, né? Vai ficar 6,6x igual a 2,8. Eu pego 6,6 que está multiplicando com x e passo para o outro lado, ficando x igual a 2,8 dividido para 6,6. Portanto, x vai ser igual a 0,4 metros. Tá? Essa é a resposta que aqui se obteve, tá? Então, a sombra da pessoa de 1,40 metros projetada no chão é de 0,4 metros. Vamos para a próxima questão. Tá? Temos aqui. Terceira questão. Acha a altura H indicada na figura. Né? Então, eu tenho aqui já um esqueminha pronto. Então, é essa a figura. Então, observe que se trata de um fenômeno ocorrendo, o fenômeno da reflexão. Eu tenho um raio de luz que vem, bate numa superfície e volta para o mesmo meio, tá? Lembrando aqui das leis da reflexão, que diz o seguinte, que o raio
o raio incidente, né? O raio incidente é o raio refratado, né? A normal em si estão no mesmo plano, essa é a primeira lei. A segunda lei diz que o ângulo de incidência, esse daqui, é igual ao ângulo de reflexão. Então, esses dois ângulos aqui são iguais. E é com base na segunda lei que a gente pode contar um caminho para determinar a altura dessa barra aqui, vertical, tá? Em relação a essa superfície. Então, a altura H, né? Observem que isso daqui é um triângulo retângulo. Mas não aparece nenhum ângulo aqui dentro dele. A gente vai considerar que o ângulo de refração ele é igual ao ângulo de incidência. Então a gente pode enxergar aqui um pouco mais um quadrado, né? E por semelhança de triângulos, a gente vai entender que o ângulo de 45 graus que está aqui também é igual ao daqui. Então observem só. Eu vou fazer até de outra cor aqui só para desenhar aqui um quadrado, né? Temos aqui um quadrado. Então, e esse quadrado aqui é essa situação. Isso daqui, ó, vai ser o raio, é o raio refratado. É como se isso daqui fosse a diagonal secundária do quadrado. Então eu tenho o raio incidente, não é? O raio refratado, perdão, o raio refratado. Daí eu tenho aqui, ó, aquela barra lá. Só um pouco torto aqui, não é? Certo? E lá, a primeira lei diz que o raio incidente é igual ao raio refratado. Então, o raio refratado é esse. Raio refratado não. O ângulo de refração, que é isso, 45 graus. Tá? Então, aqui, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Eu falei até refratado, não, mas de reflexão, perdão. Então, aqui também é 45 graus. Tá certo? Então, por semelhança de triângulo, como observamos praticamente dois triângulos retângulos iguais, a hipotenusa de um está na hipotenusa do outro, esse ângulo aqui é igual a esse outro ângulo K. Esse também é de 45 graus. Então aqui é 45 graus. Tá? E é através dessas informações que podemos obter. A gente vai usar nesse caso aqui para obter a resposta novamente, a tangente desse ângulo. Então, a tangente, nesse caso aqui, deixa eu só. A tangente do ângulo de 45 graus vai ser igual a cateto oposto, que nesse caso aqui é 2 metros, né? É o 2 metros dividido pelo cateto adjacente, que é a altura H, que é aqui a gente tem que determinar. Então o que a gente faz? Novamente, isolamos a altura H, certo? Então a gente pega a tangente, o H, jogamos para cá, vou fazer passo a passo para vocês verem. H vezes a tangente de 45 graus, que é igual a 2 metros, certo? Pego a tangente, passo para o outro lado dividindo 2 metros, vai ficar H igual a 2, nem preciso botar a unidade que eu botei por, enfim, não preciso botar, aqui é a unidade metros, tá? Deixa eu só então ajeitar bem aqui para vocês, tá? H, certo? Então vai ficar H igual a
a 2 dividido pela tangente de 45. Tá? Lembrem lá da tabela que eu havia feito lá em cima, né? Qual é o valor da tangente de 45 graus? A tangente de 45 graus, tangente de 45 é igual a 1, tá? Igual a 1. Então, colocando aqui, temos o seguinte, que H vai ser igual a 2 dividido por 1. Então, H, portanto, vai ser igual a 2 metros. Essa é a resposta. Então, a altura H tem o mesmo comprimento. Esse objeto aqui tem o mesmo comprimento do cateto oposto desse triângulo, certo? Então, vamos para a próxima pergunta. Próxima questão, no caso. Aqui. Que é a mais fácil de todas essas daqui que eu já havia respondido. Então, vamos lá. A velocidade de propagação da luz num certo meio é v igual a c sobre 5. Calcule o índice de refração nesse meio. Então tá, eu tenho aqui, vamos botar aqui, né? Dados. Temos então esse dado aqui. A velocidade da luz em determinado meio é c sobre 5. Não é verdade? C sobre 5, somente isso. Devemos lembrar o seguinte, da definição de índice de refração. O índice de refração vai ser igual a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz em um meio considerado. Tá? Então, o que ele está pedindo? O índice de refração desse meio em que a luz se propaga com essa velocidade. Né? Então, vamos considerar que esse n seja o índice de refração desse meio. Então, n vai ser igual a c dividido para v. Então, n vai ser igual a c dividido por essa velocidade aqui dessa luz nesse meio, que é c sobre 5. Então, bota aqui c sobre 5. Tá? Isso vai ficar igual a n igual a c vezes 5 sobre c. Tá? Corto esse termo com esse outro termo semelhante e vai me sobrar somente o número 5. Portanto, n vai ser igual a 5, certo? Então, o índice de refração desse meio em que a luz se propaga com essa velocidade é 5, tá? Não tem unidade, ele é uma grandeza adimensional. Então é isso. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.